Amém? Então vamos à palavra de Deus nessa oportunidade, que está no livro de Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 14, 15 e 16. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Aleluia. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achamos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar aqui sobre sacerdócio e uma passagem interessante acerca do sacerdócio foi que quando Jesus, questionado, aleluia, pelo sumo sacerdote na época, onde o sumo sacerdote perguntou para Jesus: és tu, filho de Deus? E Jesus disse: tu dizes. Naquele exato momento ali, o sumo sacerdote Caifás, ele rasga as suas vestes. Simbolicamente, dentro da tradição judaica, não poderia rasgar as suas vestes enquanto não tivesse passado o comando ao outro. Aquilo ali tipificava a renúncia do sacerdócio humano, pois foi exatamente o que aconteceu. Jesus ali então assumiria o sacerdócio eterno, e é Jesus o sacerdote, é Jesus o sumo sacerdote. Jesus um dia se tornará rei sobre a terra. Jesus foi profeta e Jesus também foi sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver nessa oportunidade sobre o sacerdócio. Aleluia. O que Deus quer nos falar acerca do sacerdócio? Bem, a primeira situação em que surge o sacerdócio está lá em Êxodo 19, verso 6, que diz: vós me sereis reino sacerdotal, nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Lá em Êxodo, Deus, o nosso amado Deus, ele escolhe a nação de Israel para que através da nação de Israel venha ele, Deus, a se tornar referência para todo o mundo. E Israel seria o sacerdócio na terra. Israel seria a referência mundial. Louvado seja o nome do Senhor. Agora você imagina, Israel hoje é o que é, a bênção que nós consideramos, as perseguições que sofre, a influência que tem, e deixou de ser sacerdote. Você imagina o que Israel não seria hoje se exercesse o sacerdócio como Deus orientou Israel a exercer, que foi lá em Êxodo 19, verso 6, Deus orientando. Temos aqui também a passagem de Abraão, quando reconhece o sacerdócio em Melquisedeque, pois Deus escolhe o personagem Abraão para constituir uma nação, e de Abraão, Isaque e Jacó, as 12 tribos, e aí a nação de Israel, quando sai do Egito, entra em Canaã, e por fim, passando pelos profetas, os juízes, e chegando até o rei Saul, e passando a Davi, aleluia, e depois a Salomão, onde a nação de Israel deixa de ser nação sacerdotal quando pede um rei. E o próprio Deus diz a Samuel: eles não estão rejeitando a você, Samuel, estão rejeitando a mim. Ali deixou de ser nação sacerdotal.
e tornará a ser nação sacerdotal no ano milenar com o sumo sacerdote chamado Jesus, onde a igreja arrebatada, com aqueles que têm um conhecimento afinado da palavra de Deus, serão um sacerdócio numa grande teocracia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O sacerdócio para Israel, ele foi até o dia em que Israel pediu, aleluia, ali um rei. Levando um pouquinho mais atrás, lá em Gênesis, capítulo 14, verso 18 ao 24, conta a história de que Abraão reconheceu Melquisedeque como sumo sacerdote. Ora, Abraão era um homem que tinha experiências fortes com Deus, Abraão era um homem que estava na direção de Deus e, no entanto, reconheceu a função sacerdotal de Melquisedeque, porque Abraão entendia que o sacerdote era aquele que falava com Deus, era aquele que tinha a direção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a nação de Israel deveria ser, até hoje, nação sacerdotal, o que não é, desde que escolheu o rei para si e não a direção de Deus através do sacerdócio e através aí então do último e grande profeta chamado Samuel. Muito bem, sacerdócio para Israel é isso aí. Agora, sacerdócio para a igreja está lá em Apocalipse capítulo 1 verso 6. E nos fez reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. Também está em Apocalipse 5:10. Sacerdócio para a igreja. Quando então Deus capacitou a igreja lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dando à igreja ali as ferramentas para o desenvolvimento da própria igreja, aleluia, a efusão, a manifestação, a descida, como quer entender, do Espírito Santo, começa ali a igreja cristã na face da terra e começa ali o reino sacerdotal da igreja. A igreja deveria dominar esta terra, aleluia, pelo domínio sacerdotal atual, aleluia. E aí cabe uma pergunta: a igreja cristã hoje está dominando a terra ou está sendo dominada pelas coisas do mundo? O domínio deveria ser da igreja. Observe os senhores, os dons do Espírito Santo estão aonde? Deveriam estar dentro da igreja. Por exemplo, dom de cura. Se a igreja realmente exercesse o sacerdócio, aleluia, diante do sacerdócio, no exercício da manifestação da fé e da manifestação da cura, não haveria tantas farmácias como tem hoje, e os hospitais não estariam tão cheios, não teríamos tantas epidemias hoje, porque a igreja cristã evangélica tem falhado na sua função sacerdotal. Irmão, o que é função sacerdotal? Cabe aqui, de maneira sucinta e bastante específica e simplificada, já vamos trazer os detalhes do que é ser sacerdote, mas de uma maneira bastante sucinta, sacerdote ou sacerdócio, ou ainda sacerdócio da igreja evangélica, é ouvir somente a Deus, é não ter acordos com ninguém, não ter acordos com ninguém, ok? Isso é ser sacerdote. Ora, quando qualquer denominação faz ou usa da prática de uma ajuda humana, ou faz uso de uma ajuda política, ou faz jus de uma ajuda de qualquer outro segmento, seja ele qual for, nome, homem,
dinheiro, enfim, e que não viva só de ofertas e dízimos, ou ainda oferta alçada, ela deixa de ser igreja sacerdotal. Igreja sacerdotal é aquela que vive na direção de Deus, custe o que custar, doa quem doer, queira aceitar quem quiser. Bem, aí você pode dizer, no mundo globalizado, no mundo atual, como viveremos? Bem, viveremos de ver a manifestação de Deus, aleluia, porque a palavra de Deus nos garante que o domínio deveria ser da igreja, e não dos homens, e não dos governos, e não das potências, e não das armas, e não dos grandes dominadores ou dos partidos. Deveria ser da igreja, pela função sacerdotal que a igreja evangélica tem deixado de exercer. Muito bem. Função sacerdotal só será uma realidade no milênio, quando Jesus descerá então ao final de grande tribulação, reinará por 1000 anos, junto com a igreja, de maneira sacerdotal. Ele é o sumo sacerdote, a igreja serão os sacerdotes. A teocracia no milênio, não haverá partidos, não haverá filosofias, não haverá conceito ou ideologia humana alguma. O governo milenar será teocrático. Veja o que diz a Bíblia em Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando em Apocalipse 1, 6 e 5, 10 fala do sacerdócio, está falando na última oportunidade que a igreja tem ainda de lampejos de exercer a função sacerdotal. Ainda há oportunidade. E em Apocalipse 20, verso 6, é o ano milenar, quando Cristo reinará então como sumo sacerdote. Serão sacerdotes de Deus e de Jesus. Serão sacerdotes de reis. E reis, sacerdotes e reis. Reinarão na terra. Muito bem. Para que possamos definir, contextualizar melhor esta palavra sobre o sacerdócio de Jesus, que está em Hebreus 4, 14 e a 16, nós precisamos dar uma definição do que é sacerdote. E dando a definição do que é sacerdote, você vai ver aonde nós estamos falhando. Observe bem. O que é ser sacerdote? Definição de sacerdote: ministro autorizado para as coisas sagradas. Ministro autorizado. Por quem? Pelos homens? Não. Autorizado por Deus. Para as coisas mundanas? Não. Para as coisas sagradas. Isso é um tremendo de um privilégio ser sacerdote. Isso é um tremendo do privilégio servir, aleluia, para Deus em favor dos homens. É um tamanho de um privilégio ser sacerdote, oferecer sacrifícios no altar, e ser sacerdote é ser mediador, é aquele que é mediador entre Deus e os homens. Nós sabemos, e aí temos a pessoa do Espírito Santo, que intercede pelos homens, por aqueles que oram, com gemidos inexprimíveis. Nós temos aí a figura do amado Cristo Jesus, que derramou o sangue por nós, o nosso intercessor. E a função do sacerdote é servir a palavra, é servir, ajudar em um altruísmo, onde o sacerdote não se serve da igreja, ele serve a igreja. Você está entendendo onde nós estamos falhando? Aleluia. Estamos ministrando o quê? Ministro é aquele que serve. Alguém recebe o título de ministro, parece até um popstar, uma estrela. Mas ministro é aquele que serve. E é aquele que serve o que não é seu. Observe a seriedade de ser sacerdote.
nós estamos ministrando o quê? Isso tudo está dentro da definição de sacerdote. O que é sagrado hoje, se nós estamos vendo aí uma banalização de interpretações sem contexto da própria palavra de Deus, falta de profundidade, falta de ensino, consagração à revelia, consagrações políticas, aleluia, de homens que não têm o mínimo, nenhuma condição de expor a palavra de Deus, sem conhecimento histórico, geográfico, sem conhecimento bíblico, sem a revelação de Deus, que é o mais importante. Que sacrifício nós estamos realizando? Qual o sacrifício que nós estamos oferecendo hoje? Tipos de sacrifício: estamos orando, temos o sacerdote, por acaso ele tem tempo de estudo, ele dedica-se no estudo, nas pregações, na audiência, na dedicação, nas orações, na fé, no clamor. O sacerdote, ele tem feito renúncias, ou ele já está logo preocupado em comprar o carro do ano seguinte? Onde está a falha? Aleluia. Fora tudo isso aqui, fora oração, fora interesse pelo estudo, pela descoberta, se chama idolatria. E aí deixa de ser sacerdote e o ambiente deixa de ser sacerdotal. Jesus se retira e vamos para Apocalipse 3:20, quando diz: eis que estou à porta e bato. Quando Jesus está do lado de fora buscando a atenção do indivíduo, porque lá dentro, onde não tem sacerdote, onde não tem aquele homem, aquela mulher que é de oração, de dedicação e que não serve mais o sagrado, e Jesus batendo na porta chama agora a atenção individual, porque lá dentro já fracassaram. Somos todos mediadores de quem? Somos intercessores de quem? Estamos intercedendo por quem? Ou será que nós estamos preocupados só com o nosso salário no final do mês? Aleluia. Ainda dentro da definição de sacerdote, o sacerdote deve viver em meio ao sobrenatural. O sacerdote, ele deve sentir o cheiro de Deus, metaforicamente falando, aleluia. Ele deve estar sempre impregnado pela presença de Deus. Ele deve prever os ardis do diabo. Ele tem que estar na presença, controlando, dominando todo o ambiente físico. Aleluia. Já falamos aqui, o espiritual deve dominar todo o ambiente físico. E o sacerdote, ele não vem para ser um popstar, uma estrela, receber um título ou possuir uma credencial. Sacerdote não é levantado por homens, sacerdote é levantado por Deus. E a prova está é que o sacerdote que é levantado por Deus vive na presença de Deus, porque ele sabe quem o vocacionou. Aleluia. Já falei aqui que o sacerdote deve viver na presença de Deus, ensinar, preservar e não preservar-se e não se curvar a nada. Mas o que a gente vê aí? Homens que se dizem homens de Deus se curvando a partidos políticos, homens com credenciais e títulos se curvando a ideologias mundanas, a técnicas humanas, aleluia, a tudo menos se curvando nos joelhos, sendo sacerdote real, aleluia, aleluia. Não deve se curvar por nada, não deve se curvar por nada. Diante das ameaças, enfrente as ameaças, ou Deus é pelo sacerdote, ou ele vai perecer. E se ele perecer sendo homem de Deus, sendo sacerdote de Deus, ele vai mais cedo para o encontro do Senhor. É assim que funciona. Ou se confessa a Cristo Jesus, ou se nega a Ele. Sacerdote não é brincadeira. Aleluia. O sacerdote tinha que ser no mínimo sincero e de caráter. Sacerdote tinha que ser exemplo. Aleluia.
e deveria agir como se fosse o próprio Deus falando. Aleluia! Deus operava através da nação de Israel. Estão aí os sinais, prodígios, milagres no Antigo Testamento. Deus operou através de Jesus, operou através da igreja. As operações agora são mínimas, ainda existe, são mínimas, ainda existe, aleluia, mas nós seremos sacerdotes no reino de Jesus no milênio, aleluia. Deus reativará o sacerdócio, observe bem isso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sacerdote é aquele que anda na verdade. Uma melhor definição, anda na presença. Uma melhor definição, fala a verdade. Será que nós falhamos? O que nos resta agora? Aleluia. Nos resta agora morrer em Cristo Jesus ou aguardar o arrebatamento. Ser sacerdote não é brinquedo. Receba essa palavra em o nome de Jesus.